Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado, porque eu sempre entro entre meio-dia e meio aqui com vocês, mas sempre aqui no nosso portal. Num dia em que as coisas já começam muito movimentadas no Brasil por conta de operações da Polícia Federal. E hoje a operação da Polícia Federal mirou um senador do Partido dos Trabalhadores, o senador Jacques Wagner. A coisa está muito estranha, está muito complicada, mas essa situação toda dá razão sempre para aquele ditado que a vovó sempre nos disse: quem com porcos anda, farelos come. Gente, um político não pode ter relações minimamente suspeitas com nenhum setor, com nenhuma pessoa, nenhuma empresa. Político pedindo dinheiro a empresário é corrupção, não tem escapatória. Esse tipo de relação vai sempre ao encontro daquela outra frase do mundo do capitalismo, né? Que diz que não existe almoço grátis. Esse negócio de ficar pegando carona com avião para um lado, com barco para outro, com hotel para outro canto, viagem para o exterior, com vescotes, enfim, uma série de acontecimentos que são montados justamente como espaços para fazerem negócios. Gente, esse negócio é completamente absurdo. Há muito tempo atrás, eu li um livro muito interessante chamado Um País Sem Excelências, de Cláudia Valim. Não achei aqui no meio das minhas coisas, não. Mas o livro é muito interessante porque já mostra o espanto da jornalista quando ela vai entrevistar o ministro da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte da Suécia, né? E ele chega de bicicleta. Ela estava esperando, ele chega de bicicleta, já foi um impacto para ela. E ele, lá dentro, antes de começar a conversa, ele pergunta, né? Ah, você é do Brasil? Sim, olha, eu tenho café aqui, o café que eu tomo é o café do Brasil, você aceita um cafezinho? Ela, aceito, enfim. E aí ela ficou esperando alguém dentro do gabinete do ministro trazer o café. Não, ele levantou, foi lá e ele mesmo fez o café e serviu para ela numa xícara que tinha as iniciais dele lá. Xícara, tudo dele, o café dele, tudo dele. E aí mostra, esse livro mostra algumas situações que revelam como o republicanismo, ou seja, a mentalidade republicana, que vem do latim, né? República, res pública, coisa do povo, é levado muito a sério por esse tipo de sociedade. Um deputado perdeu o mandato lá porque ele tinha um apartamento funcional, né, que ele recebia do governo da Suécia um subsídio para aquele apartamento, porque ele era de uma localidade diferente. Só que ele estava indo lá, estava dormindo com a sua namorada. E aí ele acabou perdendo o cargo porque ele tinha que receber apenas 50% do valor, porque ele estava dividindo a moradia ali com a sua namorada, né? Para vocês verem como é que é a história. E lá tem um ministério também que controla as contas e combate também a corrupção num país que tem um nível de corrupção extremamente baixo, né? Se a gente for comparar com outras nações. Então, hoje aconteceu essa história. Alguém que está ligado ao governo, alguém que é líder do governo dentro do Senado, sendo objeto aí de uma investigação e de uma operação. Quando surgiu a operação de manhã cedo, nós não tínhamos muitas informações. Só que agora veio à tona, né, a apreensão de quase US$ 50 mil numa casa, num apartamento lá do senador. Gente, não dá, né? Eu acho que o presidente Lula ficou numa situação muito complicada em relação ao Jacques Wagner, comprovadas todas essas situações, que ele teria recebido propina, enfim, ou teria feito algum tipo de negócio, mas a coisa está numa geleia geral muito grande, né? No campo da política aqui no nosso país, e é lamentável a gente ver alguém do campo progressista, alguém que se apresenta como do campo progressista, acabando por ser envolvido ou por estar envolvido nesse tipo de história aí. A todos nós só resta mesmo cobrar as investigações, que elas sejam muito duras, que elas sirvam também para exemplo, né? Para que o homem público não se deixe. O homem público ele não pode se locupletar, não pode receber favores, não pode receber presentes, não pode receber colares, não pode receber brindes, não pode receber, enfim, benesses, propriedades. Gente, isso tem um nome, isso se chama corrupção. Bom, vou conversar com vocês sobre mais coisas que estão acontecendo,
mas é sempre fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, seu comentário, porque aqui no nosso portal são muito importantes e ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E sempre leia o primeiro comentário aqui da nossa sessão de comentários, você fazendo o seu comentário também, que será muito bem-vindo, porque ali tem links muito importantes das nossas atividades aqui, tá bom? De trajetórias que nós estamos tendo, e no final vou mostrar aqui mais um videozinho muito interessante do Portal do José nas ruas, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, enquanto a Polícia Federal estava fazendo uma operação por um lado, aqui no Rio a Polícia Civil andou fazendo uma operação por outro. Deputado estadual Val Ceasa é alvo de buscas em operação contra a ligação de agentes públicos com TCP. Agentes visam cumprir 14 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos investigados por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP. Gente, e esses deputados, adivinhem a base política de quem eles fazem parte, né? Não precisa nem explicar, né? Do Bolsonaro, bolsonarismo, enfim, do Bananinha, do clã Bolsonaro, de um modo geral. Então, isso aí está uma outra frente que conecta com o senhor Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, ligado também e apadrinhado e bancado pelo clã Bolsonaro. Então, aqui no Rio está acontecendo isso. No plano nacional, a história é essa aqui. Master, Polícia Federal investiga se Jacques Wagner recebeu 3,5 milhões em apartamento em Salvador. Gente, olha, se essa história não estiver muito bem fundamentada, isso aí vai ser uma grande patifaria que vai cair no colo do ministro André Mendonça, né? Porque é ele que autorizou esse tipo de ação. A mesma autorização que ele está dando para essa ação, ele não está tendo com o mesmo rigor com outras figuras, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, né, que era para estar aí numa situação de investigação muito mais severa, né, uma vez que as ligações dele com o Worcaro são absolutamente materializadas, né, não tem como ele dizer que não conhecia a criatura, etc, etc, etc. Amanhã, vence os boletos. Enteado do senador cobrou o gestor do Master, diz Polícia Federal. Wagner ganhou ingressos em camarote para show em Los Angeles. Sadi. O que a Polícia Federal diz sobre o líder do governo Lula no Senado e o Master? E aí, então, enfim, é coisa lamentável, né? Polícia Federal apreende 49 mil dólares em espécie e endereço ligado a Jacques Wagner em Brasília. Aí, enfim, lá vão as fotos, né? Os caras espalham, assim, a dinheirama toda, né? Gente, não dá para ter 50 mil dólares, gente. O que é isso, né? Sabe, é muito complicado. Agora, o problema todo é o seguinte, né? O cara, ele tem uma amizade que é de longa data com o presidente Lula, com os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, é uma pessoa que está na vida pública há muito tempo. Ele não é de família pobre, né? Mas, enfim, o homem público não pode exibir sinais de riqueza, né? Se ele, mesmo ele sendo uma pessoa que tenha recursos, tem que ter cuidados, porque sendo de uma coligação, ou sendo de uma frente de esquerda, ou sendo um político de esquerda, ele tem que ter cuidados extremamente redobrados, mais ainda, não só em relação a ele, mas em relação do impacto que representa uma pessoa ser apanhada em algum tipo de falcatrua, algum tipo de suspeição, algum tipo de coisa complicada, né? E aí tá aí o clã Bolsonaro aí, querendo tirar onda nessa história, mas aí não dá, né, gente? Aí, vamos falar a verdade, né? O Flávio Bolsonaro levantando qualquer comentário em relação à corrupção, a piada pronta, né? Caso Master, Jacques Wagner teria recebido apartamento de 2,5 milhões e propina de 3,5 milhões aponta a Polícia Federal. Bom, o único aspecto positivo, se a gente puder achar algum aspecto positivo nessa história, é que a Polícia Federal, pelo que se vê, né, não está aliviando ninguém. A Polícia Federal está indo atrás de situações e não está identificando ali qual posição política ou posição partidária está o investigado ali. Mas, enfim, só as investigações agora para nos dizerem, né? Agora, o Jacques Wagner é que tem que vir a público se explicar urgentemente, dizer o que aconteceu,
Porque ficar dando as respostas evasivas de sempre, né? Ah, sou inocente, no curso do processo vamos mostrar a nossa inocência. Não, tem que ser muito contundente. Olha, aconteceu isso, foi isso, foi isso, foi isso. Ou se cometeu um deslize muito grande, tem que pedir para sair do partido, tem que sair do Senado e dizer, olha, eu não tenho condição moral nenhuma, enfim, eu me sinto envergonhado, babá, sei lá. Né? É o que alguém que tenha um pingo de dignidade e preocupação de fato com o país tem que fazer, reconhecer que se meteu numa falcatrua, que não era para se envolver na falcatrua, enfim, e sair de lá. Né? Amanhã vence os boletos, enteado de Wagner cobrou dinheiro, e por aí vai. No momento, né, que o presidente Lula está se recuperando bastante em termos de popularidade e o Flávio Rachadinha está desabando, então essa coisa aí vem num péssimo momento. Né? Mas mais tarde nós teremos mais informações sobre isso. Teremos também alguma informação sobre o que decidirá o ministro Alexandre de Moraes, porque agora, dia 25 de junho, vence o prazo de 90 dias, né, o período de 90 dias que teria sido dado o que foi dado para o Bolsonaro, recuperar sua saúde respiratória. Ele estava ali com uma série de problemas, enfim. Mas, detectada a sua recuperação, o caminho natural é ele voltar para Papudinha. Agora, com essa história de ter encontrado uma arma com ele, gente, essa história não tem o menor cabimento, não tem a menor explicação, não tem a menor lógica, a menor racionalidade. Alguém preso com uma arma em casa. Gente, se ele atentasse contra a própria vida, já pensaram o pandemônio que ia ser no nosso país? Aí sim, e todo mundo ia querer saber de quem foi a responsabilidade de deixar ali um ferro de solda que atira, né? Porque se tiraram o ferro de solda do Bolsonaro, por que deixaram, por que alguém imaginou que ele poderia ter acesso a uma arma de fogo? É o negócio mais absurdo que eu já vi na face da Terra. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele deve decidir alguma coisa em relação a isso aí, né? Bom, agora ou para o dia 25, né? E aí o seguinte, já compartilhando com vocês aqui mais uma cena, vocês sabem que eu estou fazendo algumas matérias nas ruas, conversando com as pessoas de uma maneira geral, o que elas estão achando dos principais temas políticos aqui no Brasil. E eu fiz aqui uma série de entrevistas com pessoas, né, sobre o fim da jornada 6x1. E eu fiz uma pergunta, aí cabe um esclarecimento, que eu disse para as pessoas, olha, o que você acha de nunca mais trabalhar aos sábados, terminando a jornada 6x1? É claro que em muitos casos as pessoas vão trabalhar sábados também, mas elas folgarão 2 dias. Eu usei o sábado apenas como uma forma de se enxergar com mais nitidez o que representa uma pessoa não trabalhar os 6 dias da semana, né? Então as respostas foram mais ou menos nesse campo aqui. Vamos lá. Porque tem que ter outras pessoas para trabalhar também no sábado e no domingo. Você trabalha todo sábado? Trabalho segunda. Você é a favor, então, do fim da jornada 6x1, para você nunca mais ter que trabalhar sábado? Vou ficar só até o domingo. Domingo voa rápido. Cara... Olha o que ele falou, né? Mas é muito simples, né, gente? Só tem uma folga no domingo. Domingo voa rápido, né? Aí o cara tá com a saúde mental, fica... só quem trabalha 6 dias por semana é que sabe como é que fica a vida da pessoa, né? Cansado vai produzir como? Ele descansar pode ir mais. Você trabalha no comércio? Trabalho. Quantos anos já você trabalha? 19 anos. 19 anos. O que você acha de nunca mais ter que trabalhar o sábado? Maravilha, né? Ficar mais em trabalho de sábado, eu tenho filhas. Eu gostaria de estar com elas em casa, eu tenho que vir trabalhar. Você trabalha sempre aos sábados? Sim. O que você acha de nunca mais ter que trabalhar aos sábados? Olha, cara, vou ser bem sério com você. Dá minha opinião. Às vezes essas escalas 6x1 por um motivo político, às vezes por aparecer por um presidente, deputado. Eu acho que eles estão pensando mais neles em político e não pensando menos no trabalhador. O que você acha do fim da jornada? Vê como é que tem pessoas que estão com muitas dúvidas ainda, né, gente? O que significa o fim da jornada 6x1, mas tem gente muito esclarecida, olha. Jornada 6x1. Eu acho que é um direito que já tinha que ter sido conquistado. Outros países, por exemplo, na Europa, já têm uma jornada 5x2 e todas as pesquisas apontam que, na verdade, aumenta a produtividade, não abaixa a produtividade. Mas o que você acha do fim da jornada 6x1? Você sabe o que é isso? Eu sei. Muita gente argumenta que vai ficar ruim para os patrões, né? Mas o povo merece um pouco de descanso. E pode ser criadas escalas alternativas, como já existe, né? Já existe, então para que esse pânico todo? O que você acha do fim da jornada 6x1?
Pô, maravilha, né? Porque trabalhar sábado geralmente é muito cansativo e tal. Vai ter um dia ali pra descansar melhor na semana. E, pô, é ótimo. Gente, olha, então é isso, tá? Tô indo nas ruas aí conversar com as pessoas, tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência muito, muito bacana e isso ajuda a enriquecer, né? A minha percepção real, encontrando com as pessoas de verdade, as coisas estão acontecendo no nosso país, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aqui à nossa jornada aqui. Vamos seguir em frente, tá legal? E sempre veja ali o primeiro comentário aqui do nosso portal, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, tá? Tchau.